Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual é Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e no programa de hoje vamos falar sobre transplante capilar. Isso mesmo, vamos esclarecer todas as suas dúvidas. Nosso convidado, o médico cirurgião plástico, Dr. Lucas Kawasaki, é expert no assunto. Não saiam daí, o Atual é Chique está começando. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Nosso bate-papo hoje é com o Dr. Lucas Kawasaki. Ele é cirurgião plástico, especialista em transplante capilar. Tudo bem, Dr. Lucas? Tudo bem, Daniele? É um prazer estar aqui e agradeço o convite. Eu que agradeço a presença, gente, que é tão difícil fazer um médico cirurgião plástico ainda, né, doutor? A vida de médico não é fácil. É um pouquinho agitada, mas é bom a gente vir, né, para tirar dúvida aí do pessoal, né? Sim, com certeza. E todo mundo quer saber sobre queda de cabelo, né? Porque a verdadeira paixão nacional são os cabelos, não são, doutor Lucas? Exatamente. E agora tá, assim, tá meio que na moda, né? O tratamento capilar. O homem tem ficado mais vaidoso e as técnicas, né, de tratamento e da cirurgia evoluíram muito aí nos últimos anos, né? Todo mundo quer saber sobre cirurgia, como é feita, como é a recuperação, se demora. Sim. Mas vamos começar a falar sobre por que os cabelos caem, por que acontece a queda. Bom, no homem, né, que representa mais de 90% dos casos dos pacientes, a queda principal é por conta da que a gente chama de alopecia androgenética, né? Esse nome androgenética é porque andros, que é de hormônio masculino, e genético porque tem a ver com a genética da pessoa, tá? Então, assim, todo homem tem a testosterona, que é o hormônio masculino, né, circulando, e a testosterona ela é convertida num outro hormônio que chama de hidrotestosterona por uma enzima, tá? Que é a 5-alfa-redutase. Isso é a coisa mais técnica, né? E essa enzima, ela gruda, vamos dizer assim, grosseiramente falando, ela gruda num receptor que fica lá na raiz do pelo, do cabelo. E quando ela gruda, quando esse hormônio, quando a dihidro gruda no receptor, enfraquece o cabelo e ele acaba caindo. E aí, com o tempo ele acaba não nascendo de novo. Aí é que começa a surgir a alopecia, entendeu? A calvície. E essa causa ela é genética? É genética por quê? Porque o número de receptor que cada pessoa tem no folículo do cabelo varia conforme a predisponibilidade genética, entendeu? Então não é nenhum fator externo, não é nada que a pessoa coma, algum hábito que faz o cabelo cair, realmente é genético. Um dos principais fatores é esse, né? Tem outras coisas que podem ser deficiência de vitamina, existe alopecia cicatricial, né? Uso de algumas medicações, algumas doenças como Covid, por exemplo. Então isso também são outros fatores que podem causar calvície, mas o principal mesmo é a genética, né? E qual é a indicação para o transplante capilar? Olha, assim, a gente tem que avaliar cada caso, né? Aquele paciente que é um candidato a fazer o transplante capilar é aquele paciente que, de uma certa forma, já estabilizou a calvície, né? A calvície não está, evoluindo, o cabelo já não está caindo tanto, e a gente tem que sempre comparar dois pontos principais, que é o tamanho da calvície, né? Então, a gente tem um limite do que a gente consegue fazer o transplante e ficar com o resultado legal, e aquele paciente que já passou do limite, aí não convém fazer o tratamento. E o segundo ponto é a área doadora. A área doadora é o local de onde a gente retira os cabelos que vão ser transplantados, que geralmente é da parte de trás e das laterais da cabeça, né? Então a gente tem que colocar numa balança para ver se o paciente tem uma quantidade de cabelo suficiente que dá para ser retirado, de forma que dê uma cobertura legal para o tamanho da calvície que ele tem. Porque tem casos que nem o transplante resolve. Não, quando é uma calvície muito extensa, o paciente já tem uma área doadora já comprometida, aí o resultado fica muito precário, né? Então aí, infelizmente, não tem outra alternativa. Aí o paciente já tem que partir para o uso de prótese mesmo, né? Capilar. E tem algum tratamento que a pessoa pode fazer antes de recorrer ao transplante? Sim, vamos dizer assim, né? O básico que muitos homens já fazem, e isso é um tratamento já bem antigo, que é como se fosse um pré-transplante, é o uso de finasterida, que é o comprimido,
e o minoxidil, que é uma loção que usa no couro cabeludo. Esse é um tratamento meio que padrão, assim, bem utilizado, né, em paciente que ainda não tem uma indicação para fazer o transplante capilar. Esse tratamento seria quando a pessoa começa a sentir a queda do cabelo. Isso, porque esses tratamentos, assim, teoricamente, eles não servem, eles não são utilizados para fazer nascer cabelo, eles servem para diminuir a queda, tá? Segurar um pouco a queda, tá? Fora esse tratamento que é mais ou menos um basicão, existem hoje outras ferramentas, né? Por exemplo, o microagulhamento, MMP, que é muito parecido com o microagulhamento. Hoje em dia, um tratamento que eu tenho feito, tem dado bastante resultado, é o PRP, que é o plasma rico em plaqueta. Tem a LED terapia, né? E geralmente esses tratamentos a gente utiliza algum tipo de produto, né? Tipo, alguns às vezes com fator de crescimento, que é uma coisa mais moderna, né? E até como sendo tipo uma preparação para aquele paciente que a gente sabe que ele vai ser um candidato do transplante, mas que ainda dá para a gente dar uma segurada. E qual é a hora de realizar o transplante? É quando os tratamentos que a gente fala de tratamento clínico, né, ou menos invasivo, vamos dizer assim, quando esses tratamentos já não são mais indicados, a gente já percebe que, olha, isso agora já não vai ser benéfico para o paciente, então aí não tem outra alternativa a não ser o transplante. E tem uma idade mínima? Teoricamente, não. A gente avalia mais o grau da calvície, né? E também, assim, obviamente que a gente sempre leva em consideração a idade, porque o paciente muito jovem, às vezes, ainda está passando por um processo de queda muito grande. Então, aí a gente espera por um tempo, tenta segurar com os tratamentos não cirúrgicos, né? Até chegar no ponto que aí já não tem mais como. Mas não existe uma idade mínima, né, para fazer. A média nossa que a gente tem no consultório é na faixa de 35, 40 anos de idade, que é aquele paciente que a calvície já deu uma estabilizada, então aí é o paciente ideal para fazer o transplante. Dr. Lucas, e é feito o transplante em mulheres também? Pode também, né? Elas representam assim uma porcentagem pequena, né, se comparado com a procura de transplante masculino. Mas uma coisa interessante, agora nessa pós-pandemia, por conta do Covid, a procura aumentou bastante, tá? Por conta mesmo da sequela da doença, né? Como tudo no Covid, a gente não sabe muito a causa ainda, Sim. Mas a queda de cabelo em mulher é bem visível em uma boa parte das pacientes que pegaram Covid, né? Então aí a gente indica fazer, muitas vezes a gente não faz o transplante, tenta fazer o tratamento não cirúrgico, né? Mas em alguns casos a gente acaba fazendo o transplante para fazer um aumento de densidade, né? E a mulher já chega lá desesperada, né? Quando começa a cair o cabelo sem parar. Ah, sim. Mas o homem também, viu? O homem é tão vaidoso quanto a mulher, eu diria, né? O que é bom, né? Mulher a gente faz muito assim, fora do Covid. A gente faz muito para abaixar a testa, que a gente fala, né, para descer a hairline, que é a primeira linha do cabelo. Tem muita mulher que às vezes, até por tração, né, que usa muito rabo de cavalo, por exemplo. Prende muito o cabelo. Existe a alopecia de tração, que puxa o cabelo para trás, então o bulbo vai enfraquecendo e ele vai caindo, o cabelo vai caindo, então a impressão que dá é que a testa vai aumentando, né. E outra coisa que é interessante também, que tem bastante caso, de paciente que divide o cabelo, e onde fica a linha da divisão, começa com o tempo, vai ficando mais visível. Então tem muito paciente que se incomoda com isso daí. É um detalhe, mas incomoda, né? É que com o tempo o cabelo da gente vai diminuindo mesmo, vai, né? Da mulher também. É menor, mas o cabelo da mulher também, de uma certa forma, vai raleando com o tempo, né? E aí quando começa a ficar muito, muito visível, né, o couro cabeludo, a pele, aí é quando começa a incomodar a mulher, né? Essas dicas a gente não costuma ouvir, né, doutor? Por isso que eu acho importante sempre trazer um médico para estar esclarecendo o assunto para vocês, porque eu não sabia mesmo que prender muito o cabelo acaba causando esse tipo de problema, né? Pode. Não é em toda mulher, né? Sim, aquela mulher que tem um cabelo acontecer. mais frágil, um bulbo mais fraco, então pode acontecer sim. Agora nós vamos falar sobre o transplante capilar. É transplante ou é implante, doutor? Os dois termos existem, tá? No caso da cirurgia, o correto é transplante capilar. Porque transplante quer dizer que você está tirando da pessoa e implantando nela mesma. Você só está mudando de lugar. Então é um transplante, tá?
O implante, eu diria que é um termo mais genérico, porque inclusive ele pode ser utilizado, que antigamente existia até cabelos artificiais, né, de material holoplástico, que colocava como se fosse uma ancorazinha embaixo da pele. Então isso seria já um implante capilar, tá? Porque é uma coisa artificial, né? Então essa aqui é a confusão que às vezes o pessoal faz. Mas é claro que a gente entende, né? Quando está falando de implante, que é transplante, mas o termo correto mesmo é transplante. É o transplante, que ele é tirado de um lugar e colocado no outro. Exato. Uhum. É isso aí. Doutor Lucas, a gente vai dar um rápido intervalo agora e voltamos, que o doutor Lucas vai contar tudo pra gente, como é feita essa cirurgia, que é a dúvida que a maioria das pessoas, dos homens, das mulheres, todos nós temos. Não saiam daí. Voltamos já já. Esse recado é para você que quer realizar o seu sonho. Você quer adquirir a sua casa própria, seu carro novo, sua moto ou caminhão? Na Brasil Bens Consórcio está ao seu alcance. A Brasil Bens Consórcio se orgulha por estar contribuindo para a realização do seu sonho. Sem juros, sem taxa de adesão, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso. A Brasil Bens Consórcio trabalha com as melhores e maiores administradoras do mercado nacional. Caixa, Itaú, Banco do Brasil, Santander, Magalu e muito mais. Faça agora a sua simulação. Um aroma que inspira conforto e aconchego. Notas olfativas quentes e vibrantes promove a sensação de requinte ao ambiente. O Home Spray Atual e Chic by Dani Mesquita Brand foi desenvolvido para quem deseja garantir um aroma único em sua casa, mas de uma maneira bem natural. Com esse tipo de produto, você pode facilmente aromatizar qualquer ambiente da sua casa. Essa sensação é perfeita para nos sentirmos relaxados, mais leves e alegres, além de agradável receber visitas que terão uma percepção única sobre a sua casa. Home Spray Atual e Chic by Dani Mesquita Brand, leve para a sua casa. Voltando com o Dr. Lucas Kawasaki, falando sobre transplante capilar. Agora vamos saber sobre a cirurgia. Como é feita a cirurgia, Dr. Lucas? Bom, a cirurgia, a primeira coisa é a técnica que a gente utiliza, né? Hoje em dia a gente utiliza mais a técnica FUE, né, que é Follicular Unit Extraction, é uma sigla desse termo em inglês, que a gente retira unidade folicular por unidade folicular. Grosseiramente falando, vamos dizer, a gente tira bulbo de cabelo por bulbo de cabelo. A gente usa um aparelhinho, né, específico para isso, como se fosse uma caneta muito parecida com aquelas de dentista, né? E na ponta, em vez de ser uma broca igual de dentista, a gente coloca a gente chama de punch, né? É um cilindrinho oco que a gente utiliza hoje em dia no máximo até 1 milímetro de diâmetro, tá? Então, é uma coisa muito delicada e a gente entra com esse punch em cada bulbo, em cada unidade folicular e tira uma por uma. Então, hoje em dia já não se faz mais aquele corte, né, que fazia na cabeça, na parte de trás, que é a técnica antiga. Que é o que todo mundo tinha medo, né, desse corte. Eu particularmente, eu nunca utilizei a técnica FUT justamente por conta da cicatriz que deixava. Eu achava que esteticamente não ficava legal. Com o passar do tempo, essa cicatriz ela pode alargar e onde tem a cicatriz não nasce mais cabelo, né? E caso o paciente deixe o cabelo um pouquinho mais curto atrás, ou até a parte doadora, se ela ficar um pouquinho mais rala com o passar da idade, essa cicatriz ficava muito visível. Então agora não fica marca nenhuma. Não, porque a gente retira um por um. Olha que interessante. O paciente sai da cirurgia, quando termina a cirurgia, de onde a gente retirou, ele sai com um monte de furinho, né? Para você ter uma ideia, qual que é a média que a gente retira de bulbo, vamos dizer assim, por cirurgia, né? A média, ela gira mais ou menos entre 3.500 a 4.000 unidades foliculares, tá? Revertendo isso em número de fios de cabelo, dá 10 a 12 mil fios de cabelo, tá? Por quê? Porque cada unidade folicular pode ter um cabelo ou até 4 cabelos, né? Então, quando a gente fala tipo, em 3.000 unidades foliculares, se a gente multiplicar por 3 fios de cabelo, são 9 fios de cabelo. Bastante. É bastante, tá? Então, só para você ter uma ideia, né? A gente... Na área doadora, se a gente for tirar 4.000 unidades, são 4.000 furinhos. Só que assim, a gente percebe que depois de 5, 7 dias que fez a cirurgia,
quase não se observa mais esses furinhos, eles cicatrizam muito rápidos. E esses cabelos retirados, eles preenchem bastante espaço? Tem um máximo Então, que pode ser retirado. Isso é uma coisa interessante também, porque o paciente não tem essa noção. O cabelo que a gente retira, né, o bulbo, a unidade folicular que a gente retira, nunca mais repõe. Então, assim, se eu tirar de um paciente 3.000 bulbos, vamos dizer assim, ele vai ter para o resto da vida 3.000 bulbos a menos ali. Ele não se refaz. Entendi. Porque eu estou tirando, vamos dizer, eu estou tirando a raiz, todo o complexo, toda a raiz. Então essa raiz não nasce mais, esse cabelo não vai nascer. Eu não estou tirando o fio de cabelo que nasce outro, eu estou tirando a base, a raiz toda. Então ele nunca mais se repõe. Por isso que uma coisa interessante, a gente não pode, a gente chama de pesar a mão, né? A gente não pode pesar muito a mão na retirada. Senão vai ficar falha. Exato. Aí pode ficar, inclusive, com baixa densidade, aí você inverte, né? Você corrige a calvície e deixa a falha aqui atrás. Fica estranho. E também a gente sempre deixa, a gente faz um cálculo de forma que a gente sempre deixa uma quantidade de reserva, tá? Por quê? Vamos supor que um paciente que tem algum problema de cicatrização, ou ele tem, tipo, não pegou 20% dos enxertos que a gente colocou, não pegou. Depois de um ano, se quiser, a gente pode fazer um complemento, uma segunda etapa, ou até mesmo uma segunda cirurgia, e ainda tem cabelo suficiente para ser retirado. Entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o pessoal vê propaganda sem limites de extração, sem limite de retirada, ou seja, eu vou tirar o máximo que der, não é bem assim. Por isso que tem que procurar um profissional que tenha uma experiência nessa área, que esteja acostumado com isso para orientar Exato. Adequadamente, né, doutor? Sim, o principal é procurar realmente o profissional para ver se ele tem se ele tem uma especialidade médica que seja voltada para isso, né? Sim. Quem mais faz no Brasil é cirurgião plástico e dermatologista, são os mais preparados para isso, tá? É bom também sempre checar se a equipe é a mesma, porque a gente não faz a cirurgia sozinho, tá? A minha equipe, por exemplo, sou eu, geralmente mais 3 ou 4 pessoas na cirurgia, para auxiliar na contagem, na separação, até mesmo na extração do bulbo. Então é importante o paciente ter essa certeza antes de fazer a cirurgia. E né? qual anestesia que é usada nessa cirurgia? Eu particularmente faço 99% da cirurgia somente com anestesia local, tá? Casos de exceção, que às vezes o paciente é muito ansioso, ou é uma cirurgia que eu vou tirar, por exemplo, pelos de outros lugares do corpo, não só da cabeça, que também pode ser feito isso, aí às vezes a gente faz com sedação. Mas sedação, eu particularmente prefiro evitar. A sedação que eu falo é quando pega a veia, passa a medicação para o paciente dormir, porque o tempo cirúrgico é muito longo e o tempo de sedação ele acaba ficando muito longo também. Então eu prefiro fazer o máximo que der somente com anestesia local e não tem necessidade de fazer sedação, tá? É só em casos de exceção. Tempo cirúrgico? É longo. É longo, né? Uma média, para você ter uma ideia, a gente divide em 2 etapas, né? Tem a etapa da extração, que é a etapa da retirada, demora em torno de 3 a 4 horas, e depois tem a etapa da implantação, né? A etapa da implantação, que é onde vai ser colocado, ela demora também mais 4, às vezes até 5 horas, ou seja, é uma cirurgia que pode chegar até 10 horas de cirurgia. E nesse meio tempo, como o paciente está só com anestesia local, às vezes ele levanta, olha, eu preciso ir no banheiro, ele pode levantar, ir no banheiro. No intervalo entre a retirada e a implantação, a gente para, a equipe toda toma um lanche, o paciente também toma um lanche. Então você vê que é um procedimento que ele é bem tranquilo. Bem tranquilo. Eu esperava que fosse um procedimento mais difícil. Eu estou falando por experiência própria. Eu fiz o meu faz 2 meses, tá? E assim, eu passei... É até legal a gente se colocar do outro lado para a gente ver como é que é. Porque a gente falar uma coisa e não ter passado é diferente, né? E assim, experiência própria, é bem tranquilo, tá? Eu imaginava que a dor ia ser maior do que foi, eu imaginava que o pós-operatório ia ser pior do que foi, e é bem tranquilo. É um procedimento, é claro que ele é uma cirurgia, tem que ter os cuidados mínimos que toda cirurgia tem que ter, mas em termos de magnitude do procedimento, é bem tranquilo. Eu achei, bem tranquilo, essa técnica nova é muito tranquila. Sim. E pode tirar pelo de outras partes do corpo para implantar na cabeça? Pode. Assim, no geral, a gente não tem necessidade de tirar. A gente prefere direcionar o próprio cabelo, tá? Tentar fazer com o próprio cabelo, por quê?
a espessura do fio, a cor do fio, até se o fio é mais liso ou mais crespo. Então ele é igual, não dá diferença nenhuma no visual. Quando a barba é parecida com o cabelo, a gente também pode retirar da barba se faltar fio suficiente para a gente transplantar. Só que a barba, por exemplo, eu prefiro deixar para fazer o que a gente chama de entrefios. Entrefios é quando tem cabelo, que nem aqui tem cabelo, e eu vou só aumentar a densidade, aí eu espalho. Preencher. Eu preencho. Porque se eu colocar, por exemplo, eu vou preencher a entrada com barba. Se a barba for muito grossa ou mais crespa, vai ficar uma divisão, fica muito feio. Vai ficar um tipo de cabelo aqui e o restante diferente. Vai perceber a diferença. Exato. Então eu coloco no entrefios para dar uma disfarçada. O melhor, por experiência, assim, o melhor pelo que simula o cabelo é o do tórax. Então, paciente que tem bastante pelo no tórax é o melhor lugar para retirar, para colocar na cabeça. Agora, o contrário pode, tá? A gente faz muita barba, né? Transplante de barba. Sim. Paciente que tem a barba mais falha ou que quer fazer aquele desenho, sabe? Desenho mais retinho. Tá na moda usar barba agora, né? Então, aí a gente tira... Ou se o paciente tiver bastante barba, a gente tira da própria barba, né? Só recoloca em outra posição. Ou quando a barba é muito rala, aí a gente tira da cabeça e coloca aqui. Fica mais aceitável do que tirar a barba e colocar na cabeça. Entendeu? É bem interessante. E o Dr. Lucas estava me falando que antes as pessoas viajavam para outros países para fazer esse transplante. E com essa nova modalidade é feito aqui no Brasil mesmo e o sucesso é grande, né, doutor? Sim. É que assim, tem alguns fatores, né, que antigamente que eu falo assim, até uns 5 anos atrás, 10 a 5 anos atrás, era muito comum o pessoal sair daqui e ir para a Turquia fazer, tá? A Turquia era um centro, ainda, né, um centro de transplante capilar bastante desenvolvido, tá? E eles, de uma certa forma, dominaram a técnica do transplante capilar, principalmente essa nova, que é a FUI, mais cedo do que a gente. E naquela época que o dólar não estava tão alto, compensava sair daqui, fazer turismo na Turquia e já voltar com o transplante capilar. Hoje em dia, o custo da cirurgia no Brasil diminuiu, o dólar subiu e os profissionais sérios que estão fazendo transplante capilar no Brasil já estão com a técnica até mais desenvolvida do que na própria Turquia. Então, na minha opinião, hoje em dia não faz sentido sair daqui ir para a Turquia fazer uma cirurgia, voltar para cá, ficar sem suporte. É muito melhor, nossa, nem porque vamos supor, se você tem alguma dúvida, teve alguma complicação, você vai lá para a Turquia para fazer um retorno? Não vai. Você vai ter algum atendimento bem feito no pós-operatório? Quem garante, então, né? Não vai. Não vai. Então o paciente tem que pensar muito bem nisso também, né? Não, mas essa técnica veio para ficar, né? E o sucesso com garantido. certeza. Sim. E as pessoas também querem saber mais sobre o pós-operatório também. Sim, o pós-operatório, ele é bem tranquilo, tá? Eu vou repetir, como eu já fiz, eu sei como é que é. O que mais me incomodou, e é uma queixa mais também frequente com os pacientes, é posição para dormir, tá? Isso é o que mais incomoda. Por quê? Onde coloca os fios não pode de jeito nenhum encostar, tá? No mínimo aí 7 a 10 dias tem que evitar encostar nas áreas, não pode, tá? Por quê? O bulbo, né, a base do folículo, ele tá 2, 3 milímetros para dentro da pele. Qualquer coisa que bater, raspar, coçar, você pode, sem querer, tirar esse cabelo para fora e depois não consegue colocar mais. Ele não tem jeito, ele já perdeu. Então a gente pede para, em hipótese nenhuma, ter contato com a região de 7 a 10 dias. Na área que retirou, que é atrás e nas laterais, pode encostar, porque aqui não tem problema. Então a única posição que o paciente consegue dormir nos primeiros 7 a 10 dias é barriga para cima, encostando só aqui, né? E sem virar muito para a lateral, para não ter o risco de pegar na região das entradas, por exemplo, né? Então o que mais incomoda é a posição para dormir e o inchaço. Porque o inchaço é a região que a gente opera, que é na parte aqui frontal principalmente, onde são colocados os fios. No primeiro ou segundo dia incha um pouco. E esse inchaço, com os dias, ele vai descendo, né? Então, por volta do segundo ou terceiro dia, ele fica no olho. Então o olho fica inchado. Mas em compensação também é um inchaço que some rápido. Ele chega num dia, no outro dia ele já sumiu. É bem rápido. É bem rápido o pós-operatório. Mas dor, não dói, tá? É um procedimento que ele é praticamente indolor, não tem necessidade de tomar analgésico, tá? Então ele é bem tolerável. Tirando o inchaço e posição para dormir, o resto é bem tranquilo.
É bem tranquilo mesmo. E depois, só de a pessoa estar contente, né, com o visual, que é uma cirurgia estética, eu acho que já tudo recompensa. Compensa. Quando ele vê, é que assim, né, esse é um ponto interessante também. Depois da cirurgia, o cabelinho colocado aqui, ele até cresce um pouco, tá? Ele cresce ali por uns 15, 20 dias. Só que é normal, como o bulbo ele sente, né, o procedimento, a cirurgia, ele fica fraco. E aí o cabelo cai. Então depois de 15, 20 dias, praticamente 90% do que a gente colocou, o cabelinho cai. Então o paciente fica meio desanimado, né? Porque, nossa, estava tão legal que eu enxergava. Tava gostando tanto. Aí de uma hora para outra cai. E o cabelo só vai nascer de novo, que é o ciclo natural do cabelo, depois de 60 a 90 dias. Então ele vai ficar um período de 2, 3 meses sem ver resultado nenhum. Né? Então, igual o meu faz 2 meses agora que eu estou sentindo sair as pontinhas do cabelo. Eu só vou ver um resultado legal daqui mais uns 2, 3 meses. Que aí o cabelinho já vai estar com uns 2 centímetros, aí você já consegue um resultado bacana. Depois cresce rápido. Cresce, o cabelo cresce em torno de 1 centímetro por mês. O resultado final, a gente só considera depois de 1 ano. Tá? Porque tem bulbo que demora mais meses para nascer. E o cabelo legal para o paciente ver um resultado, ele tem que estar um pouco comprido, né? Então, com mais ou menos 10 meses, ele vai estar ali com seus 5, 6 centímetros. É quando o paciente já consegue pentear o cabelo. Então, aí que ele vê o resultado. Aí ele vai ficar feliz da vida. Então, a gente espera, por exemplo, eu quero fazer, eu gostei, mas eu queria fazer um complemento para aumentar a densidade. Só depois de 1 ano. Entendeu? Depois faz uma nova avaliação, né, e vê se precisa mesmo. Geralmente não precisa. Eu estou falando isso porque se o paciente quiser fazer uma outra cirurgia, a gente tem que esperar no mínimo 1 ano. É o correto. Entendeu? Dr. Lucas, eu quero agradecer a sua presença aqui. Espero ter ajudado muitas pessoas, né, que estão com esses problemas ou têm esse sonho, né, de fazer o transplante capilar. Eu que agradeço a participação. Tem bastante detalhe que dá para a gente falar, mas espero ter passado os pontos principais de dúvidas aí, né, que são mais frequentes no consultório. As principais dúvidas. Sim. O Atual Chique está terminando, mas continue em minhas redes sociais. Entre no Instagram e converse comigo. Estou te esperando, hein? Pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferai quoi?